pessoal, tudo bom? Então, vou tentar de maneira muito resumida mostrar que a aplicação foi desenvolvida, uma planilha de análise de risco de SPDA, considerando a atualização da NBR 5419, considerando a versão de 2026, tá, gente? Já considerando as alterações que vieram nela, dentre elas a exclusão do risco 2, né, que seria perda de serviço ao público, e a inclusão da frequência de danos, tá? Vou mostrar para vocês como que funciona essa planilha e, enfim, vamos lá. Então, a primeira parte da planilha seria a descrição do local analisado, nome, endereço, enfim, tudo isso aqui é editável. As dimensões conforme pede a norma, né, as dimensões do bloco analisado, da edificação analisada ou da zona analisada, né, os riscos envolvidos, por exemplo, risco de perda de vida humana, risco 1 ou risco 3, né, patrimônio cultural. Risco 2 não existe mais, porém eu ainda deixei aqui disponível, tendo em vista uma possível análise de uma estrutura de modo retroativo, né? Para ver se ela atende às exigências das normas à época na qual ela foi concebida. Mas enfim, a partir da versão de 2006 o risco de perda de serviço ao público ele já não existe mais, ele foi excluído, tá? Densidade de descarga atmosférica por descarga por quilômetro quadrado ao ano. Esse item aqui é um item que veio bem trabalhado agora nessa norma de 2026, considerando que a própria norma disponibiliza toda a densidade de todos os municípios brasileiros em seus anexos. Então é importante dar uma consulta lá, olhar o mapa tanto da federação quanto da sua região e a lista de densidades por município. Tá? Aqui estou considerando que é uma estrutura cercada por objetos de mesma altura ou mais baixa. Inicialmente não tem nenhuma medida de proteção. Detalhe, se você observar aqui do lado, eu estou colocando disponível qual é a variável que cada item desse vai alterar no cálculo de risco, tá? Então tá lá, nenhuma medida de proteção, tá? Estrutura não protegida por SPDA, a característica de proteção da estrutura, tipo de edificação, né? Tipo de piso da edificação, estou considerando que é mármore ou cerâmica, tipo de estrutura, vou considerar que é uma estrutura simples, uma estrutura feita em madeira ou alvenaria, isso aqui já é uma questão que entrou também agora na atualização da norma. Vou considerar que tem 4 pessoas por zona, na estrutura toda 23 e 2.376 horas de pessoas nessa estrutura por ano. Tá? Providências para reduzir incêndios, estou considerando extintores, instalações, alarmes hidrantes, compartimentos à prova de fogo, considerando que esses aqui são os itens mais comuns da gente verificar aí nas instalações. Tá? Possibilidade de explosão barra incêndio na estrutura, estou colocando que é normal, né? Possibilidade normal de incêndio, não tem nenhuma questão especial, não tem nenhuma zona controlada aí nessa estrutura que eu estou analisando. Agravante em caso de incêndio, sem perigo especial, tipo de perda por danos físicos, vou considerar industrial comercial, tá? Se a estrutura for hospitalar, você tem que responder isso aqui, senão você tem que colocar a estrutura não hospitalar. TVs, falha por lembro pode ocasionar perdas de TV e sinais, isso aqui foi também excluído na nova versão da norma, porém eu deixei aqui para aquela questão de análise retroativa. Coordenação de DPS, estou desconsiderando que tenha DPS nessa instalação, sem blindagem, da externa para a interna e da interna, e na interna também estou considerando sem blindagem. Tá? Os cabos da fiação interna são não blindados e sem roteamento. Tensão suportável 1,5 kV. Enfim, pessoal, todos esses parâmetros aqui associados, eu não estou considerando explicar eles para vocês, tá? Só estou mostrando aqui como é que seria o preenchimento dessa planilha. Se tem isolação galvânica ou de fibra, estou considerando isolação de fibra, né? A linha de dados. Comprimento da linha, 1000 metros, tá? Eu coloquei 1000 metros porque a norma fala para colocar 1000 caso não se tenha conhecimento exato do tamanho da linha. Fator de instalação da linha elétrica aérea, da linha de sinal também vou colocar aéreo. Energia BT, fator da linha. BT o sinal. Suburbano, fator ambiental suburbano da linha elétrica.
número médio de sobretensões ao ano, não me recordo se isso aqui está nessa nova versão ou não, tá? Que mais? Possui estrutura adjacente? Não. Se tiver, obviamente você vai colocar sim, se preencher os demais itens aqui, tá? Esses dois campos aqui, pessoal, por mais que você preencha aqui, coloque e selecione, eles provavelmente não vão alterar nenhum ponto, porque eu meio que cruzei essa caixa de seleção de baixo com as de cima, então em algum momento aí elas não vão funcionar, tá? Mas não prejudica o cálculo em si, tá? Então aqui já vem a parte de frequência de danos. A gente observa, por exemplo, das frequências B, C, M, V, W, Z, né? O peso delas aqui, de cada uma. Mas só que antes a gente precisa responder se essa análise de risco está sendo realizada para algum equipamento presente na zona ZPR0A ou no topo de alguma edificação. Se for sim ou não, né? Você responde, estou considerando que não. Que tipo de equipamento ficaria no topo da edificação? Sei lá, um rádio, uma antena, uma torre, alguma coisa assim, né? Um equipamento de refrigeração, de climatização. Sistema barra equipamento ou edificação analisado e considerado crítico? Sim ou não? Por exemplo, se for sim, o que seria um sistema crítico? Define-se como sistema crítico qualquer aquele cuja falha pode afetar a comunidade, região, bairro, etc. Enfim, estou detalhando aí o que seria um sistema crítico, tá certo? E aqui ele traz, né, o peso de cada frequência de danos aí, de modo que o peso maior aqui, frequência de danos devido à descarga atmosférica próxima à linha elétrica, uma fonte S4, está dando 61. E o correto seria menos que 0,1, igual ou menor que 0,1, por se tratar de um sistema crítico, né? Se eu considerar não crítico, ainda continua alto, porque tem que ser menor que 1, né? Menor ou igual a 1, tá? Então ele traz aqui no relatório, a frequência de dano é maior que 1, a frequência de dano deve ser reduzida, tá? Outra perguntinha final, né? A análise de risco realizada é para estruturas com risco de explosão ou estruturas em que a falha de sistemas internos imediatamente possa colocar em risco a vida humana ou o meio ambiente? Se for, sim. Se não for, não, tá? Isso aqui vai influenciar diretamente aqui nos cálculos das componentes de riscos, do risco 1, tá? Então, é só responder direitinho conforme ele é teu ambiente, né, tua zona analisada, que os resultados virão, tá? Apesar de tudo aquilo lá que está faltando, aqui considera-se que a estrutura já está protegida, pois o risco está dentro do tolerado, né? E a gente observa que as componentes de riscos mais influentes aí nessa edificação seria a RV e a RU. E eu trouxe aqui o detalhe, por exemplo, o RV seria o componente de risco maior, seria relacionado a danos físicos devido a correntes conduzidas pela linha de serviço. E para reduzir ele, o ideal seria a instalação de DPS na entrada do serviço e interfaces isolantes. E o RU seria o que? Equipotalização das entradas da estrutura, o uso de DPS específicos para a proteção de pessoas. Enfim, analisei a zona ou a edificação como um todo, eu posso vir aqui e gravar ela. Antes disso eu vou apagar o que já tem e venho aqui, ó, gravar a zona. Quando eu clico em gravar a zona, eu já venho aqui, ó, relatório de zonas. E esse valor já veio para cá, né? Todos os componentes de risco, RA até RZ, e o valor dele final, né? E aqui as informações da frequência de danos da zona, né? Sistema não crítico. E ele já dá aqui dizendo que está alto na frequência de danos. Então o ideal é corrigir ela até que ela fique aceitável. Então, por exemplo, se eu modifico aqui a situação para colocar aqui DPS, eu vou colocar DPS de nível 1 aqui, ó, classe 1. Se eu vier aqui na frequência de danos, ó, a frequência de danos é menor ou igual que 1. A frequência de danos está dentro do tolerado. Então aqui, para essa situação já está tolerado, né, considerando que a edificação é não crítica. Aí eu posso vir aqui e gravar a zona. Vamos supor que já é outra zona, ou a mesma zona depois da modificação que eu fiz. Ele já vai dizer aqui, ó, que está ok, né, porque já está dentro do tolerado. Então eu posso simplesmente dar um Ctrl P aqui, né, imprimir esse relatório, junto com a própria análise de risco, gerar o PDF aí para poder
vou fazer a impressão mesmo para poder ter esse documento em mãos, tá? E assim, aqui ó, todos as componentes de riscos estão bem detalhadas aqui nos cálculos, para que você possa acompanhar, né, o desenvolvimento aí do sistema. A planilha vai desbloqueada, não vou bloquear nada, vai ficar tudo em aberto para vocês estudarem, entenderem como é que é feita a estruturação dela. E é isso, gente. Aqui no penúltimo, temos as tabelas, que são as tabelas de referência, a base de dados da planilha, onde ela busca os valores para poder fazer os cálculos. Frequência de danos, aqui onde é realizado todo o cálculo da frequência de danos. E é isso, eu espero ter resumido bem, né? Espero ter mostrado bem aí as funcionalidades dessa planilha. Tem a questão de apagar relatório, né? Aí finalizei lá, quero apagar o relatório, salvei tudo, vou fazer outra análise. Vem aqui apagar e o relatório ele zera novamente, para que você possa iniciar um outro, tá certo? Quem tiver interesse na planilha, entre em contato comigo no e-mail upload pasta60@gmail.com, tá certo? Então é isso aí, agradeço e faça um contato aí caso seja de interesse. Valeu!